Olá, professor. Olá, professora. Então, agora a gente vai dar início a mais uma aula para o concurso de Minas Gerais, não é? Então, espero que quando vocês assistirem, não sei o horário, se é bom dia, ou se é boa tarde, ou se é boa noite, mas que vocês façam as devidas anotações com relação a esse tema que a gente sabe que cai muito, aparece muito questões alusivas ao Plano Estadual de Educação. Ok? Então vamos lá, vamos começar. Espero que vocês estejam animados aí, papelzinho e caneta na mão, o próprio PDF para vocês. Então, vamos anotar, fazer todas as anotações pertinentes a essa aula de hoje. Então, vamos lá. Com relação ao Plano Estadual de Educação, o que a gente pode falar sobre ele? Primeiro, que ele vai definir diretrizes e metas para o desenvolvimento da educação no estado de Minas Gerais até o ano de 2027. Então, ele vai definir diretrizes e metas, certo? Para o desenvolvimento da educação. Porém, todas essas diretrizes e metas estão alinhadas ao Plano Nacional de Educação, que é a nível Brasil, não é? A nível nacional, por isso que eles chamam Plano Nacional de Educação. Porém, cada estado tem o seu plano estadual e cada município tem o seu plano municipal. Tudo bem? Façam uma leitura atenta, assistam a aula sobre o Plano Nacional de Educação que nós temos na plataforma para que vocês fiquem atentos e aí vocês podem ver que eles se comunicam, não é? Com relação às metas, com relação às estratégias, com relação às diretrizes e também sobre os assuntos abordados relacionados tanto ao plano estadual como ao plano nacional. Certo? Então, o plano estadual, ele vai estabelecer 18 metas importantes, tá? Essas 18 metas, elas estão distribuídas em relação à educação básica, ao ensino superior, ao ensino profissional, à inclusão, à valorização docente, gestão democrática e financiamento. Mais à frente, eu coloquei para vocês um slide com um resumo dessas metas e seus respectivos assuntos, como elas estão distribuídas, conforme nós estamos vendo nesse slide. Por quê? Porque essas metas, elas visam a universalização do acesso à educação para que todos tenham acesso, a elevação da qualidade e a redução das desigualdades educacionais, respeitando as diversidades regionais, étnico-raciais, culturais e socioeconômicas do estado de Minas Gerais, certo? Então, seguindo, e aí com relação ao artigo 1º, diz que fica instituído o Plano Estadual de Educação para o período, anotem, de 2018 a 2027, porque a lei que versa sobre o Plano Estadual de Educação é a lei de 26 de dezembro de 2018, tá? A lei 23.197, então fiquem atentos a isso, tá? Porém, o Plano Estadual de Educação, conforme falamos anteriormente, ele vem cumprindo, não é, para o cumprimento do artigo 204 da Constituição e também no que diz respeito ao Plano Nacional de Educação, certo? A Lei 13.005 lá no seu artigo 8º. Então, eles se comunicam, sempre embasado no Plano Nacional de Educação. E com relação ao artigo 2º, ele vem nos mostrar as diretrizes do Plano Estadual de Educação. Então, aqui eu já trouxe para vocês, nós temos 10 diretrizes, não é? Porque ele versa sobre diretrizes e metas. Então, aqui com relação ao Plano Estadual, nós temos 10 diretrizes. E quais são essas diretrizes? Reparem, universalização do direito à educação, universalização da plena alfabetização, a melhoria da qualidade de educação, valorização dos profissionais, superação das desigualdades educacionais. Vejam, todas essas diretrizes estão aqui, nesses assuntos que nós temos as 18 metas distribuídas, certo? Seguindo com relação às diretrizes, a formação para o trabalho e para a cidadania, com ênfase nos valores morais e éticos em que fundamenta a sociedade, promoção do princípio da gestão democrática, aí nós temos também uma aula sobre gestão democrática,
em especial da educação pública, a promoção humanística, científica, cultural e tecnológica, valorizando e respeitando a diversidade regional e os princípios da sustentabilidade socioambiental. Reparem, até sobre a sustentabilidade nós temos uma diretriz, a realização de investimentos públicos. Olha bem, o orçamento também está, o financiamento também está entre uma das diretrizes, realização de investimentos públicos em educação que assegurem a expansão do atendimento com qualidade e equidade, o respeito aos direitos humanos e o combate ao preconceito e à violência, em especial no ambiente escolar, certo? Porque é um plano estadual de educação e todo estado terá que seguir com relação a todas as diretrizes, todas as metas que diz respeito à educação, certo? Embora cada município também, com base no plano estadual de educação e também com o plano nacional de educação, nós temos os planos municipais. É como se fosse um guarda-chuva, não é? De maneira macro, o guarda-chuva é o plano nacional. Abaixo dele, nós temos o estadual e o municipal, certo? Dando seguimento, com relação ao artigo 3º, a gente diz que ele vem nos dizer, não é? Na execução deste plano estadual, o Estado promoverá políticas de atenção integral ao estudante, de prevenção à evasão escolar, porque além de ter acesso, eu preciso que esse jovem, que esse aluno permaneça na escola, certo? Com relação também o prazo de cumprimento, a gente precisa que essas metas, né, que estão, vocês vão ver logo adiante, o prazo de vigência para que possa ser cumprida essas metas, qual é o prazo? É o prazo de vigência desse plano estadual de educação, ou seja, de 2018 até 2027. Salvo, coloquei em vermelho, nos casos em que houver prazo específico ou transitório para determinada meta e naqueles estabelecidos pela legislação vigente. Então, todas essas metas, cumprimento das metas previstas no plano estadual, tem o prazo para cumprimento é o prazo de vigência do plano estadual. Porém, casos específicos, tá? Quando houver alguma coisa que tenha de determinada meta que vai ter algo estabelecido pela legislação vigente em termos em relação ao seu cumprimento, mas a vigência, o cumprimento, o prazo de cumprimento das metas é o tempo de vigência do Plano Estadual de Educação. Dando seguimento, e aí o artigo 5º, importante que vocês fiquem atentos aqui no artigo 5º, depois vocês olhem lá. Então, ó, a execução deste plano e o cumprimento de suas metas serão objeto de monitoramento importante, monitoramento contínuo e de avaliações, e quem vai realizar? Quais são as instâncias que irão realizar esse monitoramento e essa avaliação do plano, da execução do plano estadual? São todas essas instâncias aqui: Secretaria de Estado de Educação, Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, que é a SEDECTES, não é? Que é a sigla, Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, aqui nós temos a Assembleia Legislativa, porém é a Comissão de Educação, Ciência e Tecnologia, tá? Conselho Estadual de Educação de Minas Gerais, Fórum de Educação, Fórum Estadual de Educação e Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Então, tudo isso versa sobre Minas Gerais. Todas essas instâncias estarão envolvidas para monitorar e avaliar, não é, o cumprimento das metas contidas, as 18 metas contidas também no Plano Estadual de Educação, tá? Então, também é importante, essas avaliações serão realizadas com periodicidade máxima de 2 anos. Então, o prazo para ver essas avaliações, esse monitoramento da execução das metas é um prazo máximo de 2 anos, que será desenvolvido por essas instâncias que nós vimos dos incisos 1 ao 6, ok? E com relação
para viabilizar, não é, esse monitoramento e das avaliações do PNE, quais serão os indicadores utilizados? Serão os indicadores oficiais, certo? Para quê? Para que possam ter um embasamento desse indicador para que essa avaliação seja feita, a fim de realmente constatar se está acontecendo o cumprimento de todas essas metas elencadas, tá? As 18 metas que nós temos. Dando seguimento, aqui também o artigo 6º, importante, que além da realização do monitoramento e das avaliações, ou seja, ó, além do monitoramento e dessas avaliações, como nós vimos no artigo anterior, no artigo 5º, aquele inciso de 1, ó, vimos aqui, de 1 ao 6º, todas essas instâncias que são a responsável por isso. Além disso, compete aquelas instâncias elencadas no artigo 5º, a que se refere o artigo 5º está aqui, além daquelas, o que também compete, além da realização do monitoramento e das avaliações, o que também compete às instâncias que estão citadas no artigo 5º? Elas irão divulgar os resultados do monitoramento das avaliações do plano estadual na internet, vai haver a divulgação, analisar e propor políticas públicas para assegurar a implementação, ó, das estratégias e o cumprimento das metas deste PNE, deste Plano Estadual. Eu falo PNE por causa do costume, não é? Plano Estadual de Educação. Então, implementação das estratégias, como eu falei para vocês. Temos 18 metas, temos as diretrizes primeiro, as 10 diretrizes, temos 18 metas, porém, cada meta tem as suas estratégias. Por isso que vocês precisam ficar atentos e fazer uma leitura. Não deixa ficar essas estratégias sem vocês darem uma leitura. Terá um material todo lá para vocês, mas faça uma leitura atenta dessas estratégias relacionadas a essas metas, certo? E o artigo 7º diz que o Estado realizará, ó, conferências estaduais de educação em atendimento ao disposto lá no PNE, que é a Lei 13.005, com os seguintes objetivos. Então, todo estado terá a sua conferência estadual, assim como os municípios terão as suas conferências municipais, certo? A partir disso, primeiro o município, depois a gente leva para a conferência estadual de educação, isso versa onde? Isso é um atendimento à Lei Federal 13.005, que versa sobre o Plano Nacional de Educação, e tem os seus objetivos. Quais são os objetivos dessas conferências estaduais de educação? Primeiro, avaliar a execução do PNE, não é? No caso, se está realmente acontecendo isso em relação àquele estado. Propor eventuais adequações a este plano estadual. Então, avaliar a execução, se o Plano Nacional de Educação está sendo executado também, propor eventuais adequações ao plano estadual, ao plano do estado, porque as conferências são estaduais, e subsidiar a elaboração do Plano Estadual de Educação para o decênio subsequente, ou seja, são 10 anos, né? Ele é um plano decenal. Então, vai subsidiar, ou seja, preparar toda a elaboração do próximo plano para entrar em vigência. Lembrando que esse plano estadual tem até 2027 para vigorar, não é? No próximo decênio, para isso que nós temos as conferências estaduais, que tem como os objetivos esses três incisos, inciso 1, 2 e 3, ok? Então, fiquem atentos a esses slides que eu marquei para vocês, às vezes em negrito, às vezes em vermelho, para que vocês tenham uma atenção maior com relação a esses tópicos. Seguindo, nós temos aqui, já convido vocês para a gente fazer uma questão relacionada ao Plano Estadual de Educação e também o que a gente acabou de falar agora, que vai realizar as conferências estaduais de educação. Mas vamos ver tudo aquilo que versa essa questão. O Plano Estadual de Educação de Minas, não é, prevê em seu artigo 7º que o Estado realizará conferências estaduais de educação
em atendimento ao artigo 6º da Lei Federal 13.005, que é o Plano Nacional de Educação, com alguns objetivos. Nós vimos quais são. Nós temos 3 objetivos elencados nesse artigo que a gente viu no artigo 7º. Então, avalie se tais objetivos incluem. Vamos lá. Nós temos 1, 2, 3 e 4. Então, já vimos que 1 está errado, porque nós temos 3 objetivos. Então, alguns objetivos lá no artigo 7º, nós temos 3, certo? Importante. Avaliar a execução do PNE, do Plano Nacional de Educação? Sim, vimos isso. Propor eventuais adequações a este Plano Estadual de Educação? Também. Divulgar os resultados do monitoramento e das avaliações deste Plano Estadual na internet? Olha aí a pegadinha. Isso é o quê? Isso é uma função das instâncias. Porém, ela não é um objetivo das conferências estaduais de educação. Tá vendo como mistura para pegar vocês, mas não vai pegar, porque vocês estão tendo essa aula. Vamos voltar lá para que vocês vejam o que eu estou falando. Ó, aqui nós temos, ó, divulgar os resultados do monitoramento das avaliações deste plano estadual na internet. Só que isso compete às instâncias relacionadas ao artigo 5º, a todas essas aqui. Porém, não é um dos objetivos. Os objetivos das conferências estaduais são esses aqui, certo? Então, temos que ficar atento. Então, esse aqui a gente não tem como um objetivo, falando das conferências estaduais de educação. Subsidiar a elaboração do plano estadual para o decênio subsequente? Realmente. Então, aqui estão corretas A1, A2 e A4. Vamos ver o nosso gabarito? Realmente, 1, 2 e 4. Então, fiquem atentos, que isso é uma das funções, não é? Além do monitoramento e também das avaliações periódicas em relação ao plano estadual, as instâncias, não é, elencadas nos incisos de 1 a 6, elas também terão que divulgar os resultados dos monitoramentos e das avaliações. Porém, isso não é um objetivo das conferências estaduais de educação. Fiquem atentos, certo? Seguindo, aqui no artigo 8º, o Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias desse PNE, sempre os entes federados agindo em regime de colaboração. Então, caberá ao poder público estadual e ao municipal, não apenas ao poder público estadual e não apenas ao poder público municipal, no âmbito de sua competência em matéria de educação, a adoção de medidas governamentais necessárias ao alcance das metas previstas neste plano estadual, além das estratégias definidas no anexo desta lei, que vocês terão também, poderão ser adotados outros instrumentos, outras medidas que formalizem a cooperação entre os entes federados, Estado, município, União e Distrito Federal, certo? Então, aqui nós temos nesse artigo 8º, tudo aquilo que pode ser feito em regime de colaboração com a União e com os municípios, tá? O Estado, União e municípios, ok? Será criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios, para quê? Para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação. Então, reparem, todos os entes federados terão que trabalhar com objetivos relacionados a implementação das estratégias que visem o quê? A qualidade da educação, visem a universalização da educação, tudo aquilo que está naquelas diretrizes e também nas metas, certo? Porém, sempre em regime de colaboração, não somente ao poder público estadual e ao municipal, não cabe exclusivamente a um poder ou outro, a um ente federado ou outro, a todos, por isso que é em regime de, aqui ó, em regime de colaboração. Certo? Seguindo, temos uma pergunta já, uma questão, com relação ao artigo 8º que a gente acabou de fazer a leitura. Então, ó, o caput do artigo 8º do Plano Estadual de Educação dispõe que, ó, o Estado atuará em regime de colaboração com a União e os municípios, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias desse plano estadual.
Então, assinale a opção que contém uma informação incorreta. Ó, prestem atenção. Se é incorreta, quem é meu aluno já sabe. Eu vou circular, eu vou colocar uma setinha, eu coloco uma estrela, eu coloco um ponto de exclamação para que vocês não marquem uma questão correta. Aqui está pedindo a exceção, que é a informação incorreta quanto ao que dispõem os parágrafos do referido artigo. Esse artigo aqui que nós vimos, parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º. Então, o que está incorreto? Será criada uma instância permanente de negociação, cooperação e pactuação entre o Estado e os municípios para o desenvolvimento conjunto de ações em prol da educação. Isso é o parágrafo 5º, nós vimos isso. Aqui está, será criada, então, aqui está correto. Aqui tudo bem, está correto, mas eu quero marcar a incorreta. Caberá, exclusivamente ao poder público estadual, no âmbito de sua competência, fiquem atentos nessas palavrinhas, exclusivamente, apenas, em especial, fiquem atentos, não que a questão esteja errada, mas a gente precisa fazer uma leitura mais atenta. Caberá exclusivamente ao poder público estadual? Vamos ver o que versa o parágrafo 1º. Caberá ao poder público estadual e ao municipal. Se é cooperação, não vai caber, não caberá somente, exclusivamente ao poder público estadual, certo? Então, aqui já vimos que aqui tem uma das alternativas incorreta. Então, se eu tenho certeza que é isso, eu marco e passo para frente com relação ao tempo que vocês terão para cada questão. Mas vamos fazer as outras leituras, né? A leitura das demais alternativas. Haverá regime de colaboração específico para a implementação de modalidades da educação escolar que atenda aos povos e comunidades tradicionais. Vamos ver aqui. Haverá regime de colaboração específico. Aqui nós temos também no parágrafo 4º. O último, o Estado criará mecanismos para o monitoramento e para as avaliações do cumprimento das metas desse plano estadual, de forma articulada ao acompanhamento da execução do Plano Nacional de Educação. Vamos ver, vamos voltar aqui. Parágrafo 3º, o Estado criará mecanismos para o monitoramento. Então, sempre lembrando, em regime de colaboração. Por isso que não pode ser exclusivamente do poder público estadual. Vamos ver se a gente raciocinou correto? Realmente, a alternativa aqui, incorreta, está aqui uma informação incorreta, é a letra B de bola. Certo? Viram como uma palavra muda todo o sentido e aquela era a alternativa que a gente deveria marcar, porque está pedindo a incorreta? Seguindo, aí a gente tem agora os artigos 9º, artigo 10 e artigo 11. Então, o artigo 9º, o Estado instituirá lei específica para normatizar a gestão democrática da gestão democrática da educação pública. A gente viu isso, que é um dos assuntos abordados pelas 18 metas, são distribuídas, a gestão democrática é um desses assuntos. No plano plurianual, nas diretrizes orçamentárias e nos orçamentos anuais do Estado, estará assegurada a consignação de dotações orçamentárias compatíveis, ou seja, o orçamento, o financiamento tem que estar compatível com as diretrizes, metas e estratégias deste PNE. Por que tem que estar compatível? Automaticamente para que possa ser viabilizado a execução dessas diretrizes, metas e estratégias que foram elencadas nesse Plano Estadual de Educação, certo? E artigo 11, até o final do primeiro semestre, vamos prestar atenção aqui, isso é importante, que eu já vi questões com relação a isso, até o final do primeiro semestre do último ano de vigência, o Poder Executivo encaminhará, à Assembleia Legislativa de Minas Gerais, sem prejuízo às prerrogativas do Poder Legislativo, projeto de lei referente ao Plano Estadual de Educação a vigorar no período subsequente, certo? Que incluirá o quê? Diagnóstico, diretrizes, metas e estratégias para o próximo decênio, porque é um plano decenal, certo? Então, guardem isso, até o final do primeiro semestre do último ano.
Então, final do primeiro semestre, vamos supor, de 2027, que é o último ano, final do primeiro semestre de 2027 será junho, ok? 6 meses do primeiro semestre. Vai ser encaminhado com relação para a Assembleia Legislativa todas as estratégias, metas que estarão presentes no próximo plano, certo? Para o próximo decênio, para mais 10 anos de vigência, certo? Importante essa informação. Seguindo, aqui também, o artigo 12, 13 e 14, vamos lá. O Poder Executivo apresentará em audiências públicas realizadas preferencialmente no primeiro semestre de cada ano na Assembleia Legislativa o planejamento e execução orçamentária do setor educacional do exercício anterior, ou seja, do plano anterior, certo? Isso começa para que seja preparado o próximo plano. Então, ó, nos parágrafos, a primeira apresentação que se refere ao CAPT ocorrerá no segundo ano de vigência desse plano estadual. Nas audiências públicas serão demonstradas as receitas e despesas executadas em educação. Aqui a gente está falando de orçamento, tudo aquilo relacionado à parte educacional, certo? Então, tudo isso também, quando a gente vai revisar o plano estadual, tem que ser realizado com ampla participação de representantes da comunidade educacional e da sociedade civil. Todo ano a gente tem todas as reuniões municipais para depois passar para essa conferência estadual, mas os municípios fazem as suas conferências municipais, locais, não é aquilo que está diretamente ligado a cada município, para que depois passe para estadual e até chegar no Plano Nacional de Educação também. No caso do Estado, versa até a Assembleia também e as conferências estaduais. Com relação ao Plano Nacional, a gente tem uma abrangência maior e por isso a gente tem o ente federado, a União, envolvido, né? Cabe à União preparar tudo isso. Ok? Seguindo, nós temos aqui, já convido vocês também para mais uma questão com relação ao Plano Estadual de Educação. É correto afirmar que ele trata exclusivamente da educação básica, deixando a educação superior sob a responsabilidade do PNE. Opa, aqui a gente sabe que essa exclusivamente ele trata da básica, mas o ensino superior também está. É uma das possibilidades, não é? As 18 metas estão divididas e dentre um dos assuntos, educação superior. Já vimos que essa aqui provavelmente é o que está falando a correta afirmar, já vimos que essa aqui não está correta. Se eu tenho que marcar a correta, aqui trata exclusivamente da educação básica, aqui o erro está aqui. Então, a gente viu que essa aqui não é uma correta, certo? Prevê apenas, olha essas palavras, apenas diretrizes para o financiamento da educação, sem estabelecer metas específicas? Não, nós temos as 10 diretrizes, mas nós temos 18 metas. Então, aqui também não me parece correta, certo? Letra C, estabelece metas e estratégias para o desenvolvimento da educação no Estado, abrangendo níveis e modalidades. Opa, níveis de educação, educação básica, ensino superior, modalidade, as 8 modalidades que nós temos na LDB. Me parece correta, mas vamos ver a D. Substitui completamente o Plano Nacional de Educação, com diretrizes divergentes. Não, ele comunica. Tudo do Plano Estadual de Educação tem que ter como base, como parâmetro, o Plano Nacional de Educação. Então, aqui, com certeza, aqui o nosso gabarito vai ser a letra C. Então, aqui, gabarito dessa questão, letra C. Certo? Depois eu coloco aqui para vocês, porque eu não coloquei o próximo artigo com gabarito, mas eu já coloco aqui para vocês que realmente é a letra C, porque aqui substitui completamente, não tem como, ok? Aqui nós temos as metas, não é? E ele estabelece metas e estratégias, 18 metas e cada meta com as suas respectivas estratégias. Seguindo, para a gente iniciar falando das 18 metas, o que é que eu trago para vocês aqui? Um resumo para facilitar. Depois vocês vão ver que eu tenho cada meta
escrita, não é, nos próximos slides. Então, aqui eu tenho o resumo e o que trata essas metas, não é? Por exemplo, metas de 1 a 4, universalização e inclusão. Metas 5 a 7, alfabetização, tempo integral e melhoria da qualidade. Metas 8 a 10, escolaridade média de 12 anos, alfabetização de jovens e EJA, não é? Metas 11 a 12, educação profissional superior. Então, educação profissional e superior também estão dentre as metas, né, assuntos abordados. 13 e 14, qualidade e pós-graduação. 15 a 17, formação, valorização salarial e gestão democrática. E meta 18, que vai versar sobre o financiamento da educação condicionada à política nacional e ao orçamento estadual. Então, com esse resumo, fica mais fácil vocês estudarem quando vocês se depararem com alguma questão. Então, se está falando de meta de 1 a 4, a resposta correta vai ser aquela que fala sobre universalização e inclusão. Se estiver pedindo, que vocês vão ver esses tipos de questões que a gente encontrou com relação às metas do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, certo? Então, fiquem atentos, foquem nesse slide aqui, com esse resumo que facilita, vocês vão entender mais para frente que agora a gente traz todas as metas para vocês e com questões alusivas a cada uma delas, certo? Aqui nós temos, ó, com relação a isso, iniciando falando das metas, eu já trago uma questão para vocês em relação a essas metas. Ó, sobre o Plano Estadual de Educação, é correto afirmar. Aqui, ó, aqui nós temos, e esse slide tem que estar aqui, porque ele é a continuação desse aqui, certo? Porque como nas nossas aulas eu sempre coloco um slide à frente, não é? Com o gabarito, então aqui só estava na posição correta, certo? Na posição errada. Eu subi agora e aí está certinho a letra C, como a gente viu aqui o gabarito, a letra C, nós temos aqui, certo? Aqui eu trouxe para vocês o resumo e realmente aqui a gente começa a conversar, trazer para vocês todas as metas. Então, as metas iniciais do plano estadual visam o quê? O acesso à educação, certo? A universalização do acesso à educação para todas as crianças e adolescentes. Então, a meta 1, universalização da educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos, realmente, 4 a 5 anos da pré-escola, de 0 a 3 seria a creche. Ampliação da oferta de educação infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50%. Prestem atenção, porque eles pedem, em algumas questões, essas porcentagens, essa idade, por isso que eu trago para vocês sempre com destaque, tá? Ó, 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PNE. Então, ó, ampliação em oferta para atender no mínimo 50% das crianças de 3 anos até o final da vigência do PNE, do Plano Estadual. Isso é a meta 1. Então, repara, falando de universalização de acesso à educação. Universalização do ensino fundamental de 9 anos para a população, ó, de 6 a 14 anos. Ensino fundamental, anos iniciais e finais, com a garantia de que, no mínimo, 95% dos estudantes concluam essa etapa da educação na idade recomendada, que é a idade própria que a gente fala, não é? Que é de 6 aos 14 anos, que de 4 a 5 nós temos a pré-escola, até o final do último ano de vigência do plano estadual. Então, fiquem atentos isso, até o final de vigência, até o final do último ano, porque isso são perguntas, ou melhor, a gente vê esses termos em algumas perguntas para vocês, algumas questões. Certo? Aqui a meta 3, ó, universalização, lembra que nós vimos de da meta 1 a 4, que era a universalização, o acesso à educação? Universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Opa, eu já estou tratando do ensino médio. Elevação da taxa de matrícula do ensino médio para 85% até o final do período de vigência deste PNE.
Meta 4, universalização do acesso à educação básica, mais uma vez, e ao atendimento educacional especializado, prestem atenção, especializado para quem? Para a população de 4 a 17 anos, ou seja, educação obrigatória aqui, que é de 4 aos 17 anos, certo? Para quê? Para aqueles alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento, altas habilidades ou superdotação. Isso aqui é a população a ser atendida pela educação especial, certo? Preferencialmente tem que ser realizado em rede regular de ensino. Caso o aluno tenha uma necessidade educacional, não é, um atendimento educacional especializado, ele vai ser atendido em classes para isso com os profissionais adequados a isso, certo? Com a garantia de sistema educacional inclusivo e atendimento em classes, escolas ou serviços especializados, quando não for possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. Então, aqui eu estou falando da população da educação especial. E aqui, lembra, de 1 a 4 fala da universalização e da inclusão. Meta 5, a alfabetização das crianças até o final, ó, do terceiro ano do ensino fundamental. Alfabetização até o terceiro ano do ensino fundamental, sem estabelecimento de terminalidade temporal para crianças com deficiência e transtornos globais de desenvolvimento. Sem estabelecimento de terminalidade, certo? Então, fiquem atentos a isso. Essas crianças, repare, a 5, estou falando também de alfabetização e também com crianças que estão relacionadas a essas PCD, não é? Então, fiquem atentos, façam uma leitura atenta, parem o vídeo, anotem para que vocês não sejam pegos de surpresa em uma questão ou outra que possa confundir a cabeça de vocês. Seguindo, aqui eu já trago para vocês, lembra que eu falei? Fiquem atentos ao percentual, que a gente tem questões relacionadas a isso. Então, vamos lá. O anexo da lei, não é, que fala sobre o plano estadual, trata das metas definidas para o plano estadual, as 18 metas. A meta 2 prevê a universalização do ensino fundamental, de 9 anos para a população de 6 a 14 anos, com a garantia de que, no mínimo, o seguinte percentual dos estudantes conclua essa etapa da educação na idade recomendada até o final do último ano de vigência do referido plano estadual. Então, qual é esse percentual? Vamos lá na meta 2, vamos voltar na 2. Meta 2, universalização para a população de 6 a 14 anos, com garantia de, no mínimo, 95%. Então, fiquem atentos. Metas 1, as metas iniciais, acesso à educação. Então, aqui, em se tratando da meta 2, a resposta correta é a letra A. 95% dessa clientela, dessa população de 6 a 14 anos. Viram que esse percentual cai? Fiquem atentos, tá? É difícil, Letícia, é muito conteúdo, eu sei, mas a gente precisa ficar atentos a essas possibilidades de perguntas que possam aparecer nas provas de vocês, certo? Seguindo, aqui, agora com base nas metas de 1 a 4, vimos também essas metas do plano estadual. É correto afirmar que, vamos lá, correto, tá aqui, é correto afirmar. A gente volta nas metas. A universalização da educação infantil se limita ao atendimento de crianças de até 3 anos de idade. Educação infantil, até 3 anos, só pensar, educação infantil é até 5 anos, de 4 a 5. De 0 a 3, creche, de 4 a 5 pré-escola. Então, a universalização da educação se limita ao atendimento de crianças de até 3 anos? A gente vai voltar, está falando da meta de 1 a 4. O Plano Estadual de Educação de Minas estabelece como meta atender integralmente a população de 15 a 17 anos no ensino médio. Vamos pensar. Atender integralmente. A meta de inclusão escolar prevê apenas o atendimento em instituições especializadas, não considerando a rede regular? Não, a gente viu isso. Preferencialmente na rede regular de ensino, só quando não é possível a inclusão desses alunos que eles possam ser atendidos em outras classes, tá? A universalização do ensino fundamental está prevista apenas para estudantes das regiões metropolitanas. Não, muito pelo contrário, é
universalização, se é universalização, apenas para estudante. Aqui está um tanto quanto equivocado, mas vamos voltar. Então, a gente já viu que essas duas aqui, a gente tem uma coisa ou outra em relação que estão erradas, não estão corretas. Mas vamos lá. Está falando universalização da educação infantil, se limita a crianças de até 3 anos. A gente viu que a educação infantil vai até 5 anos com relação a pré-escola, de 0 a 3 creche, de 4 a 5 pré-escola. Então, vamos lá, vamos ver o nosso gabarito realmente. Aqui nós temos a letra B. É integralmente como meta atender a população de 15 a 17 anos do ensino fundamental. Vamos ver que meta é essa? Vamos lá? Então, nós temos do ensino médio aqui, ó. Ó, aqui nós temos relação a ensino médio. Então, universalização do atendimento para toda a população de 15 a 17 anos. Então, universalização para toda a população. Só que fala o quê? E elevação da taxa de matrícula do ensino médio para 85, mas ela ela tem como meta a ser atingida a universalização do atendimento escolar para toda a população de 15 a 17 anos. Então, vamos ver aqui, realmente, ó, integralmente, como meta atender integralmente a população de 15 a 17 anos no ensino médio. Então, aqui nós temos a nossa resposta correta, a nossa alternativa correta dessa questão, com base nessas metas aqui, certo? Então, é por isso que eu falei, aquele resumo, que vocês atentem para o resumo, porque quando vocês forem fazer a leitura, vocês gravando, entendendo a divisão, não é, como essas 18 metas estão distribuídas, isso facilita vocês na hora de resolver uma determinada questão, certo? Seguindo, aqui nós temos as metas 6, 7, 8, 9. As metas centrais servem o quê? Visa o fortalecimento da aprendizagem e do tempo integral, a escola de tempo integral está, não é? Relacionado a essas escolas. Então, vamos lá. A meta 6, oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas. Então, ofertar a escola de tempo integral em, no mínimo, 50. A escola de tempo integral é diferente de escola de educação integral, tempo integral e educação integral. Nós temos uma diferença, temos uma aula também que versa sobre isso, não é? Então, vamos lá. Oferta de educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender a pelo menos 25% dos estudantes. Então, no mínimo, metade das escolas ofertar educação em tempo integral, certo? Meta 7, elevação da qualidade da educação em todas as etapas e modalidades, etapas da básica, educação infantil, ensino fundamental e médio, e todas as 8 modalidades que a gente tem, tá? Com melhoria do fluxo escolar e do aprendizado e da aprendizagem, não é desculpa, de modo a atingir as seguintes médias para o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, ou seja, de forma a atingir as médias relacionadas ao IBEB. Também vou colocar para vocês abaixo essas médias relacionadas à meta 7, tá? No material que vocês irão receber. Meta 8, elevação da escolaridade da média da população de 18 e 29 anos, de modo a alcançar, 12 anos de estudo. Então, a média de escolaridade que versa a meta 8 é média de 12 anos, não é? Para as populações do campo, indígenas e quilombolas, para as populações das regiões de menor escolaridade do estado e para os 25% mais pobres. Então, a média de escolaridade, não é? Média da população será de 12 anos de idade, população de 18 a 29 anos, certo? A meta 9, elevação da taxa de alfabetização da população com 15 anos ou mais para 93,5%, população com 15 anos ou mais, ou seja, que não está na idade própria, não é? Para essa população que a gente tem alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental. Vimos isso numa meta anterior. Até o final de 2019 e até o final da vigência deste plano estadual, universalização da alfabetização e redução da taxa de analfabetismo
funcional, importante, analfabetismo funcional em 50%, tá? Redução da taxa de analfabetismo funcional em 50%. Então, fiquem atentos a esses percentuais, a essa média de escolaridade da população, a todas as etapas e modalidades. Por isso que eu trouxe sempre para vocês aquilo que eu acho importante, que eu vejo em questões, eu trago destacado para vocês, certo? Seguindo, trago uma questão, vamos lá, sobre as metas do Plano Estadual de Educação de Minas Gerais, que tratam da aprendizagem do tempo escolar, assinale a alternativa correta. Então, nós vimos aqui as anteriores, certo? Essas metas nos slides anteriores. A meta de alfabetização exige resultados já no primeiro ano do ensino fundamental. O atendimento em tempo integral deve contemplar toda a rede estadual. O ensino em tempo integral é obrigatório para todos os alunos do ensino fundamental. A meta 7 prever a melhoria da qualidade da educação com base em indicadores como o IDEB. Vamos voltar lá nas metas que a gente falou aqui agora. Meta 7, realmente, ela traz médias relacionadas ao Índice de Desenvolvimento da Educação, que é o IDEB. Então, aqui a meta 7. Meta de alfabetização exige resultados já no primeiro ano do ensino fundamental? Opa, como é que a gente viu em relação à alfabetização nas metas anteriores? A gente viu aqui a alfabetização até o terceiro ano do ensino fundamental. Já não é no primeiro ano, ó, terceiro ano do ensino fundamental. Com relação a isso, a gente não, até o final do período de vigência, não é? A gente não tem em relação ao primeiro ano. Vamos voltar aqui, ó, todas essas metas a gente está trazendo para vocês, que vocês possam fazer a leitura, mas eu aconselho que vocês tenham esse material impresso para facilitar até na hora de vocês fazerem os ajustes de vocês, as anotações pertinentes a isso. Então, vamos aqui. Realmente, ó, aqui nós temos a meta 7 como a letra D, como alternativa correta. Se a gente voltar aqui na meta 7, como nós vimos, aqui está o IDEB, certo? Um dos índices com relação a qualidade da educação, um dos indicadores é o IDEB, certo? Vou trazer para vocês no material que eu vou postar esses itens, esses índices que fala aqui em relação às seguintes metas, médias, né, para serem contempladas, para serem alcançadas no IDEB. Eu vou colocar no material para vocês. Seguindo, aqui nós temos as metas 10, 11, 12 e 13. Aqui a gente vai versar sobre a EJA, no ensino fundamental e no médio, na educação profissional, ampliação também com relação ao ensino superior e, em especial, com relação à ampliação da formação continuada dessas pessoas, tá? Desses profissionais. Com relação a isso, a elevação da proporção de mestres e doutores, mas vamos fazer a análise de cada uma dessas metas. A meta 10, oferta de, no mínimo, 25% das matrículas de EJA nos ensinos fundamental e médio, ou seja, de maneira que esteja integrada à educação profissional. Então, mínimo de 25% das matrículas da EJA nos ensinos fundamental e médio estejam integrada, a oferta esteja integrada nesses 25% à educação profissional. Meta 11, ampliação da educação profissional técnica de nível médio, triplicando, importante, o número de matrículas asseguradas à qualidade da oferta e a expansão de, no mínimo, 50% desse atendimento no segmento público. Então, triplicando o número de matrículas, a meta 11, em relação à educação profissional técnica. Meta 12, elevação da taxa bruta de matrícula, aí eu já está versando sobre a educação superior, para 50% e da taxa líquida para 33% na população de quantos anos? De 18 a 24 anos. Assegurada a qualidade de oferta e a expansão de, no mínimo, 40% de novas matrículas no segmento público. Então, fiquem atentos a essas particularidades de cada uma dessas metas. De novo, se vocês fizerem a leitura atenta, as anotações naquele resuminho, facilita para que vocês possam lembrar
do que trata, né, do que versa cada uma dessas metas. Meta 13, elevação da qualidade da educação superior, ampliando a proporção, como falei com vocês, ó, de mestres, deixa eu pegar aqui uma canetinha, a proporção de mestres e doutores em efetivo exercício no sistema estadual de educação superior, o aumento para 75%, entre os quais, no mínimo desses 75, 35% deverão ser doutores, no sistema educacional, sistema estadual de educação, guardem, de educação superior, tá? Ok? Então, fiquem atentos, mais uma vez, nessas particularidades das metas. Aqui, já também trago para vocês mais uma questão aí sobre as metas de 8 a 10. Então, com relação às metas de 8 a 10 do Plano Estadual de Educação, qual alternativa está de acordo com essas diretrizes, né? Analise as metas 8 e 10. Qual é que está, A, B, C ou D que está correta? Vamos lá. A meta 10 integra a educação de jovens e adultos à educação profissional, em pelo menos 25% das matrículas. Opa, lembra que eu falei? Integrar, ofertar essa educação de jovens e adultos e EJA relacionadas à educação profissional. Vamos ver, a meta 10 fala sobre isso. Oferta de no mínimo 25% dessas matrículas de forma integrada à educação profissional. Então, já vimos que aqui a meta 10 realmente versa sobre isso e o percentual está correto, mas vamos ver as demais. A alfabetização da população adulta deve atingir 100% já no segundo ano de vigência do Plano Estadual de Educação. Vimos isso aqui que, com relação a essa população, nós temos aqui, ó, de 18 a 24 anos, a gente não tem no sentido de trazer nesse primeiro ano de vigência, o que está pedindo aqui, não é? No segundo ano de vigência do Plano Estadual, não fala nada sobre isso, que deve ser atingida, não é? Nesse segundo ano. O foco da meta 8 está apenas na população urbana e economicamente ativa. Aqui, apenas população urbana, são todos e economicamente ativa, não tem como estar correto. As metas não contemplam populações indígenas ou quilombolas. Opa, vamos voltar. A gente já viu, está falando de meta de 8 a 10. Então, aqui nós temos a meta 8, tá? Aqui a gente está falando de populações do campo, indígenas e quilombolas. Então, a meta 8 contempla, sim, essa população. Então, aqui nós temos a nossa, aqui no caso, nosso gabarito realmente é a letra A. Então, aqui contemplam, sim, elas contemplam essa população. Então, aqui nós temos que é a meta 8, tá? Então, fiquem atentos a essas particularidades, porque a meta 8 contempla população indígena, quilombola do campo, certo? Não somente população urbana, tá? Não é o foco da meta 8. Seguindo também aqui com relação às metas de expansão da educação profissional superior previstas no Plano Estadual de Educação, a assinale alternativa também é a assinale alternativa correta, certo? A meta 12 prevê que todas as novas matrículas sejam da rede privada. Opa, não, vimos que em especial na rede pública. Então, essa aqui a gente já sabe que não está correta. A expansão da educação técnica deve ocorrer exclusivamente na zona rural. Opa, técnica não, tem que ser de acordo com a educação profissional, mas não é exclusivamente na zona rural. A meta 11 busca triplicar as matrículas em cursos técnicos, com metade dela no setor público. Vimos alguma coisa disso, mas vamos voltar. A taxa líquida de matrículas no ensino superior deve ser, no máximo, 25%. Então, vamos lá. Vamos ver a meta 11. Vamos pegar aqui a meta 11, ampliação da educação profissional técnica em nível médio. Olha aqui, triplicando o número de matrículas, a expansão de, no mínimo, 50%. Vimos isso anteriormente. Então, vamos lá. Realmente, aqui, a nossa alternativa é a letra C, a correta, porque a meta 11 visa
realmente busca triplicar as matrículas em cursos técnicos, com metade delas no setor público, tá? Vimos aqui, vamos lá, meta 11, aqui, atendimento no segmento público, metade delas, tá aqui, 50% desse atendimento no setor público, ok? Viram como são questões que é preciso uma leitura atenta disso? Então vamos lá. Meta 14, 15 e 16. A meta 14, ela versa sobre ampliação do acesso, ó, reparem, aí já estou falando de pós-graduação, porque a anterior já veio falando de mestres e doutores. Então, ampliação do acesso à pós-graduação, stricto sensu, mestrado e doutorado, de modo a elevar anualmente, ó, anualmente, o número de mestres e doutores em 10%, então elevar anualmente o número de mestres e doutores em 10%. Stricto sensu versa sobre mestres e doutores, sobre mestrado e doutorado. Corrigindo as desigualdades regionais. Meta 15, implementação até o final do primeiro ano de vigência deste plano estadual, da política estadual de formação dos profissionais de educação, de que trata os incisos 1 ao 5 do caput, aí eu já vou pegar a lei federal, que é a LDB, artigo 61, em consonância com a Política Nacional de Formação, viabilizando, importante é isso aqui, a formação que está em vermelho, a formação específica em nível superior dos docentes da educação básica em curso de licenciatura na área de conhecimento em que atua, ou seja, aumentar a formação aqui continuada desses profissionais que atuam na educação básica, certo? Temos 2 níveis, de educação básica e educação superior. Então, aumentar formação específica de nível superior dos docentes, em cursos de licenciatura. Para quê? Para que eles estejam na sala de aula. Se eles estão na escola, eles estão dando aula. Então, para isso, eles precisam ter o curso de licenciatura na área de conhecimento em que atuam. Então, por exemplo, se eu estou na área de educação física, geografia, certo? Então, para a gente ter essa valorização aí, a formação dos profissionais. Isso está lá no artigo 61 da lei, que é 93, 94, nós temos uma aula específica sobre LDB, certo? Meta 16, vamos lá. Valorização, opa, aqui já entra valorização, ó. Valorização dos profissionais de magistério da educação básica da rede estadual, buscando-se a diminuição da desigualdade entre o seu rendimento médio e dos profissionais de outras áreas com categoria e escolaridade equivalentes, não é? Eu posso ter, a gente sabe disso, a desvalorização é muito grande, respeitada a lei 11.738, que versa sobre o quê? O piso salarial profissional nacional para os profissionais de magistério da educação básica. Infelizmente, a gente sabe que isso aí é uma luta, em especial nós que somos do Rio, não é? Até hoje os profissionais brigam em relação a isso, para que seja pago o piso salarial profissional nacional, porque nós temos uma lei específica que versa sobre isso, tá? Então, a meta 16 já vai falar da valorização dos profissionais de magistério. A meta 14 fala da formação específica dessas pessoas que estão à frente da educação básica, os docentes da educação básica, certo? Em cursos de licenciatura. Seguindo, trago também aqui uma questão para vocês, aí, ó, a respeito das metas 13 e 14 do Plano Estadual de Educação, assinale a afirmativa correta. O aumento da pós-graduação está restrito às universidades da capital. Lembra que diminuindo as diferenças de regionalidade, falamos isso lá atrás, na meta, a gente vai retornar. A meta 13 prevê 50% de doutores no sistema educacional. Não há exigência de qualificação para docente do ensino superior. Opa, aqui a gente viu que precisa dessa exigência. Há essa exigência. A ampliação do número de mestres e doutores deve ser de 10% ao ano, com foco na redução das desigualdades regionais. Aqui, ó. Aqui vai de encontro à letra A. Nós vimos isso, aumento de 10% ao ano, com foco em quê? Em reduzir as desigualdades regionais. Então, aqui, a nossa alternativa correta, realmente, vamos voltar para ver qual meta é essa. Ó, a ampliação, está perguntando, ampliação de número de mestres e doutores.
Vamos lá, aqui, ó, meta 14, ampliação do acesso, ó, número de mestres doutores em 10%, corrigindo as desigualdades regionais. Então, aqui nós temos a meta 14 como alternativa correta, certo? Aqui nós temos a alternativa correta. Vamos ver o nosso gabarito? Realmente, a ampliação do número de mestres e doutores deve ser de 10% ao ano, com foco na redução das desigualdades regionais. Mas vamos ver a meta 13, prevê 50%? Vamos ver o que prevê a meta 13? Meta 13, vamos lá. Meta 13, aqui, ó, 35%, não são 50%, tá vendo? Que a gente precisa ficar atento a isso. Sistema educacional aumenta para 75%, porém, dentre esses 75%, 35% tem que ser de doutores. Então, aqui a gente tem, ó, deixa eu ver aqui onde a gente está. Aqui, ó, a meta não são 55%. O erro está aqui, a meta são 35%, certo? Então, fiquem atentos a essas particularidades desses percentuais. Já vimos duas questões em relação a isso, ou três, com relação a esse pedindo, não é? Citando esse percentual. Então, aqui nós temos nosso gabarito, e aqui, já finalizando com as duas últimas metas, meta 17 e meta 18. A meta 17, ela vai versar sobre a gestão democrática, ou seja, efetivação da gestão democrática, construção do projeto político-pedagógico de todos, em todas as mãos, todas as pessoas envolvidas na educação de determinado escola, determinado município, não é? Gestão democrática da educação no âmbito das escolas, das redes públicas do Estado, até o final, ó, do segundo ano de vigência. Então, esse começou em 2018, do segundo ano até o final foi de 2019, não é? A gente tem até 2027, prevendo-se os recursos e o apoio técnico necessários. Então, efetivação da gestão democrática, ok? E a meta 18, que versa sobre financiamento, sobre investimento público estadual em relação à educação. Certo? Então, a meta 18 vai falar sobre investimento, para quê? Para que possa trazer padrões mínimos de qualidade do ensino em nível nacional, aprovação das correspondentes fontes de recursos adicionais. Aqui nós temos as fontes também relacionadas ao Fundeb, tá? Então, a meta 18, guardem isso, é sobre investimento, sobre financiamento da educação. E a meta 17 versa sobre a gestão democrática. Por isso, por que eu falo isso mais uma vez para vocês retornarem no resumo dessas metas, para facilitar, porque é muita coisa para a gente guardar. Então, para que nós temos que usar todos os subsídios que nós temos para facilitar o entendimento, para que vocês não, numa besteira, num lapso assim de esquecimento, vocês possam marcar uma questão errada, e isso faz com que vocês possam ter uma classificação não tanto aquela que vocês estão se preparando tanto para ela, ok? Então, vamos lá. Aqui a gente entra no último bloco das questões relacionadas ao Plano Estadual de Educação. Então, vamos lá. Sobre as metas que tratam dos profissionais de educação no Plano Estadual de Educação, marque a alternativa correta. Então, aqui poderia ajudar vocês aquele resuminho, que tratam dos profissionais de educação. Então, nós vamos voltar aqui, qual é a meta, que aqui, a 17, gestão democrática, a 18, fala de financiamento. Aqui nós temos, ó, dos profissionais, meta 16, que versa sobre os profissionais, certo? Meta 15 também é implementação, com relação também à formação desses profissionais, tá? Então, vamos lá. Aqui, vamos lá, vamos seguir aqui. A valorização salarial está desvinculada de leis federais. Opa, vimos isso, que nós temos o piso nacional, não é? Infelizmente, muitos estados não pagam, mas a gente tem o piso, então não está desvinculada. A meta 17 trata da organização curricular das escolas particulares. Opa, escolas particulares, meta 17? Não, meta 17 é gestão democrática. Falei isso para vocês, são as duas últimas: gestão democrática e investimento e financiamento a 18. A formação docente deve ocorrer em licenciaturas específicas conforme a área de atuação de cada profissional. Ok, vimos isso. Vamos ver aqui.
A gestão democrática está prevista apenas para as escolas técnicas, não, todas as escolas em âmbito, escolas públicas, não é? Então, aqui nós temos correto a letra C. Vamos ver nosso gabarito? Realmente, a formação docente deve ocorrer em licenciaturas específicas. Essa aqui nós temos que é a meta 15, aqui, ó, no curso de licenciatura. Então, o bom, interessante, quando vocês forem fazer essas questões de novo, aqui, ó, colocar qual é a meta. Aqui é a meta 15, certo? Ok? Certinho? Então vamos lá, seguindo aí para mais uma questão para vocês, ó, sobre a meta 18. Opa, vamos lembrar. Meta 18 fala sobre investimento, fala sobre financiamento da educação. Analise as afirmativas. A ampliação dos investimentos está condicionada à criação de padrões nacionais e fontes adicionais de financiamento. Vamos voltar nela. O financiamento educacional deve ser fixado exclusivamente pelas escolas estaduais. Não, aqui não é somente exclusivamente por elas. A meta 18 prevê o congelamento de recursos até 2027. Não vimos nada de congelamento. O orçamento educacional é desvinculado das políticas nacionais. Não tem como, porque ela automaticamente vai trazer essa possibilidade de investimento na educação. Então, vamos ver aqui realmente o nosso gabarito é a letra A. A ampliação dos investimentos está condicionada à criação de padrões nacionais e fontes adicionais de financiamento. Vamos lá, nós temos aqui o próprio Fundeb. Aqui vamos voltar na meta 18. Ó, ampliação do público estadual em educação condicionada à definição e implementação dos padrões de qualidade de ensino em nível nacional. Então, aqui, ó, fontes de recursos adicionais para financiamento da educação em nível federal e a disponibilidade orçamentária do Estado. Então, aqui nós temos realmente a meta 18 está aqui com relação à questão alternativa A. Aqui é a meta 18. E aqui também falando sobre a meta 18. Tá vendo como fica mais fácil o entendimento de vocês saberem do que se trata essa meta? Então, retornem aquele resuminho, certo? E aqui vimos também o nosso gabarito. Aqui a gente chega na nossa questão, nossa última questão relacionada a esse bloco. Então, vamos lá. Com relação à lei, né, que institui o Plano Estadual de Minas Gerais, ele apresenta metas que articulam diferentes dimensões do sistema educacional mineiro. Ok. A esse respeito, analise as assertivas abaixo. Então, aqui está o nosso comando da questão. Só ali deu uma frase, não é? Um motivador. Então, vamos lá, vamos analisar as 4 assertivas e na frente vamos marcar qual é a alternativa que versa sobre as assertivas corretas. Vamos lá. 1. As metas que tratam da educação em tempo integral e da alfabetização até o 3º ano do ensino fundamental, vimos isso, integram uma agenda de fortalecimento da aprendizagem do tempo escolar. Lembra? São as metas que versam sobre fortalecimento da aprendizagem, acesso à educação e também o tempo integral. Isso aqui me parece correto, porque é até o 3º ano. A valorização dos profissionais da educação está desvinculada da Política Nacional de Formação e não está contemplada entre as metas do Plano Estadual. Não está desvinculada da Política Nacional de Formação. A Política Nacional de Formação está presente, porque fala de fazer formação específica dessas pessoas em curso de licenciatura de acordo com as áreas de atuação, em especial dessas pessoas que atuam na educação básica. Isso aqui não me parece correto. Então, a 2. 3. A ampliação da educação profissional técnica e elevação da taxa de matrícula na educação superior estão entre as metas voltadas à formação e inserção dos jovens no mundo do trabalho. Opa, vimos que nós temos isso. Elevação da taxa de matrícula na educação superior, relacionada à educação profissional técnica, está sempre vinculada, não é? À formação de EJA, de adultos, não é? De jovens e adultos, está vinculada à formação profissional, à educação profissional. Aqui também me parece correto, mas vamos analisar. A meta de financiamento condiciona o aumento do investimento em educação à disponibilidade orçamentária e à definição de padrões de qualidade em nível nacional. Vimos isso. Em especial, nós temos os indicadores, o próprio IDEB, tá? Isso aqui também é a meta 18, tá? Aqui nós temos a meta 18. Me parece correta.
Então, vamos ver realmente se for aqui 1, 3 e 4, seria aqui. Mas vamos ver o nosso gabarito, se a gente acertou. Realmente, aqui está correta a 1, a 3 e a 4. Certo? Então, pessoal, a gente finaliza mais uma aula sobre o Plano Estadual de Educação, não é? Mais uma aula do nosso curso e agora nessa aula versando sobre o Plano Estadual de Educação. Eu espero que vocês tenham compreendido. É um material extenso, mas que vocês precisam ficar atentos a isso. Vou fazer as adequações nesse PDF para colocar para vocês, mas, de novo, façam a leitura atenta daquele resuminho, vão marcando, parem o vídeo, fiquem atentos, coloquem cada meta que vocês, coloquem, ou melhor, em cada alternativa correta, qual meta que versa, né, essa alternativa correta, para que vocês possam ter um estudo de qualidade, lembrar quando deparar por uma questão relacionada ao Plano Estadual de Educação, tá? Lembrando também que ele tem 18 metas, tem as diretrizes e cada meta tem as suas estratégias que tem que ser colocada em prática para alcançar essa meta, certo? Então, muito obrigada pela atenção de vocês e até a nossa próxima aula. Forte abraço!